Atenção ao artigo 232. Antes de começar o 234. 232. Inciso 5. O 232 trata de sindicância ou trata de PAD? Aí o inciso 5 diz assim, ó. Inciso 5. Diz assim, ó. Encerrada a instrução na sindicância, o presidente da sindicância elaborará relatório. Aqui também vai ter relatório? Aqui no PAD também vai ter? Vai. Pelo. Ou pela. Então a colega perguntava, professor, a sindicância, ela pode ser convertida em PAD? Você tem certeza, professor? Arquivamento ou... Então, a sindicância pode se converter em PAD? Mas eu posso iniciar logo de cara com um PAD sem passar pela sindicância? Quando eu tenho ou não tenho elementos suficientes? Eu vou passar pela sindicância quando eu não tenho. Porque se eu tiver, eu inicio logo com um... Deu para sacar? Aí eu respondi para ela, na prática, mais de 90% das sindicâncias são convertidas em PAD. São sim. Aí isso quer dizer que esse cara vai ser condenado lá na frente? Ele pode ser absolvido? Vai se manifestar? Vai ou não vai? Aqui, ó, o cara que é acusado, quem está sendo acusado aqui na verdade, hein? É um membro do MP. Mas ele praticou crime. Tem certeza? Não tem certeza? Aqui estamos estudando o processo. Está aqui, ó, processo. Então, aqui o cara praticou crime. Aqui? Não, aqui é um processo de natureza administrativa, que começa com uma penalidade menos severa, chamada, até avançando para aquela que vai gerar a perda, que é a demissão. Quais são os 4 critérios para você dosar a penalidade? Aula de hoje. Natureza, gravidade, o dano e a... que vai desde uma menos grave chamada até a mais grave chamada demissão. Então aqui no quadro são os prazos e procedimento do PAD. Qual é o primeiro documento? Eu abro assim, ó, a capa do PAD, primeira página. Portaria. O cara que está sendo acusado, quem? Crime ou ilícito administrativo? Ilícito. Necessariamente houve sindicância antes? Tem certeza? Não necessariamente. Esse cara aqui vai ser citado. Para quê, professor, vai ser citado? Para responder ao processo. Depois ele vai ser interrogado. Defesa, inquirir. Inquirir é ouvir testemunhas. Ouvir testemunhas. Alegações finais. Aqui, a comissão processante vai apresentar um relatório. Mas aqui tem uma questão importante que eu quero que você saiba. Comissão processante não julga. Ela não julga. Comissão processante. Quantos membros? Julga ou não julga? Não julga, mas ela elabora um relatório. Relatório o quê? Conclusivo pela condenação ou não condenação, né? Ou não responsabilização. Ou não responsabilização do membro. Obrigado. Então, esse relatório da comissão, ele não é, mas ele vai apontar pela condenação ou não do membro e vai encaminhar para a autoridade julgadora, a autoridade que vai decidir. E aí tem quanto tempo para julgar? Então, quem faz relatório mas a comissão não julga, mas encaminha o relatório para a autoridade que vai
esse cara que vai decidir é obrigado a adotar a mesma posição do relatório? Daí diz que o relatório não é. Aqui vai ser publicado a decisão, se o cara foi condenado ou se foi não responsabilizado por esse ilícito. Vai ser intimado. A partir do momento que ele foi intimado, abre prazo para apresentar recurso. O recurso nessa lei aqui gera agravamento? Eu disse nesta lei. Não gera, porque na outra lei é diferente. Aqui, ó, nessa lei, a revisão gera agravamento? Nem nessa e nem na outra. Então, professor, qual é o prazo para a revisão? A qualquer tempo. Qual é o prazo para o recurso? Vamos começar lá no 234, é isso? É isso? Trata da 234. A portaria de instauração. O que é instauração? Que inicia a abertura do PAD. Do PAD ou sindicância? Conterá a qualificação, a exposição do fato e a previsão legal. Essa é a portaria. Artigo 238, parágrafo 2º. Se o acusado não for encontrado ou furtar-se-á citação. Então tem que ser citado? Tem. Far-se-á por edital com prazo de... Mas observe, a citação por edital é se ele for encontrado ou não encontrado. É encontrado ou não encontrado? Se ele não for encontrado, vai fazer a citação por... E aí, por edital, quantos dias? Então, grifa a parte inicial. Se não for encontrado. 239, parte inicial. Após o interrogatório, vírgula, o acusado terá o prazo de... Quantos? Para quê? Para apresentar defesa prévia, oferecer provas e requerer a produção de outras, que poderão ser indeferidas se forem impertinentes ou tiverem intuito meramente protelatório. O que é protelatório? Para ganhar tempo, para enrolar, encher linguiça, proter a critério da comissão. Então, o que ocorre primeiro? Defesa prévia ou interrogatório? O que ocorre primeiro? Defesa prévia ou interrogatório? Qual é o prazo para a defesa prévia? 240. Findo o prazo, que prazo? Da defesa, o presidente designará audiência para inquirir testemunhas de acusação e de... Grifa aí, acusação e defesa. Então, primeiro vai ouvir a acusação ou primeiro a defesa? E você sabe onde é que eu estou? Qual é o artigo? Testemunhas de... Aí eu perguntava, primeira acusação ou primeira defesa? Por quê? Porque ele falou acusação. Então, se o cara mudar, o item vai estar... Porque primeiro e depois defesa. Havendo mais de um acusado, cada um poderá arrolar, indicar até 8 testemunhas. Grifa aí a preposição. Qual a preposição? Até. Artigo 242. Aqui, ó. Encerrada a instrução, a produção de provas, vírgula. O acusado terá 5 dias para oferecer alegações finais. Alegações finais. Artigo 247. Esgotado o prazo do 242. Que prazo? Esgotado o prazo 242. Que prazo? Vírgula. A comissão. Que comissão? Que comissão? Composta de quantos membros?
em 10 dias, qual o prazo? 10 dias, apreciará os elementos do processo, apresentando... Vai julgar? Vai julgar? Não. Apresentando relatório no qual, olha o verbo, decidirá ou vai propor? Proporá. Esse verbo você tem que grifar. Propor. Proporá justificadamente a absolvição ou punição. Ele está dizendo que ele vai absolver ou vai punir o cara? Não, ele vai dizer que ele vai... Olha o verbo. Propor, isso aí, justificadamente. Ele vai decidir? Ele vai decidir? Não, não vai. Que tem uma outra autoridade que vai decidir. Artigo 248. Chegou a hora de decidir? Mas no 248, quem decide é a comissão? Nos casos em que a comissão opinar pela imposição de pena, vírgula, o órgão julgador decidirá no prazo de 20 dias. Qual o prazo? 20 dias. Artigo 249. 249, ele vai dizer qual é o órgão julgador. Qual é o órgão julgador? 249, será competente para... Quantos dias para decidir? Número 1. Quem é o órgão que vai decidir? Número 1. Procurador-Geral de... Quando o acusado for procurador e ou. Mas o promotor daqui para frente é I ou é ou? E o relatório concluir pela aplicação das penas de advertência ou? Então, entre a palavra promotor e o relatório, o conectivo é U, é I ou é ou? Então é um requisito, são dois. Para a autoridade decidir que seja o PGJ, tem que ser, primeiro, promotor e o relatório concluir pela pena de advertência ou, pela última vez, tem que ser promotor e o relatório concluiu pela aplicação de pena de advertência ou... Por quê? Porque nos demais casos... Quem vai aplicar? Inciso 2. Conselho Superior nos... Então, me ajuda a pensar. Quando o PGJ vai aplicar pena para o procurador? Quando? Nunca. Nunca. Porque no inciso 1 ele fala assim. Promotor e o quê? Relatório conclusivo por advertência ou... E se não for nada disso? Então, quem aplica penalidade a procurador é o PGJ? Vai ser o Conselho. Tudo bem? Sim ou não? 250. O acusado, em qualquer caso, será intimado da decisão. Decisão de quem? Da autoridade que decidiu ou do relatório? Da autoridade que decidiu. O acusado, em qualquer caso, será intimado da decisão, pessoalmente, ou se for, revel, através de diário oficial de Estado. Revel, anota aí. Local incerto e não sabido. Local incerto e não sabido. Então, eu localizei o cara, porque ele está no local, e não, e aí ele é considerado revel. Você vai conseguir intimar o cara? Não, é o que você faz? Através de diário oficial. Quando ele fala assim, ó, o acusado em qualquer caso, que caso? Absolvido ou se publicar sua punição. Em qualquer caso, será intimado. Intimado para quem, professor? Para, se quiser apresentar, porque o recurso é um prazo de, a partir da, o artigo 252, ele é muito bacana para uma questão no domingo. Muito. A lei complementar 122,
não tem aplicação qualquer aos membros do Ministério Público. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Outro dia estudávamos e vimos que membro do MP tem um regime jurídico geral ou especial? Especial. Então a Lei 122 não tem nenhuma aplicação. 252. Aplicam-se subsidiariamente ao processo disciplinar as normas da Lei Complementar 122 e do Código de Processo Penal. Só que cuidado, essa aplicação subsidiária é para toda a lei. Então grifa esse trecho aqui, ó. Ao processo, aqui o cara fala assim, ó, inquirição de testemunha. Havendo mais de um acusado, pode arrolar até quantas? Aí você deve ter perguntado, e se for um cara só? Aí a lei não fala. Se a lei não fala, eu vou pegar onde? Lá no Código de Processo, porque lá no CPP diz que o número de testemunha para cada um é até 4. Mas é a regra que vem lá do CPP. Chama-se aplicação subsidiária. Traduzindo, se essa lei for omissa, eu aplico subsidiariamente a 122 ou Código de Processo Penal. Mas é acerca de toda a lei? Qual o assunto? Processo administrativo. Nós estamos aqui, né? Foi intimado lá no artigo 250, não é isso? Agora, existe a possibilidade de... Mas o recurso é um prazo de... Contados da... 255. Desculpa, 253. 253. Os recursos com efeito suspensivo. Com ou sem? Serão conhecidos pelo Colégio e Conselho. Pelo Colégio de Justiça, na forma do artigo 27. 254. 25 são irrecorríveis. Não cabe recurso. As decisões que determinarem a instauração de sindicância. Que arquivou ou determinou a instauração? Que arquivou ou determinou a instauração? Então não arquivou não, que determinarem a instauração. E os atos de mero expediente. Mero expediente são atos de rotina, sem efeito decisório. Mero expediente, atos de rotina, sem efeito decisório. De novo, pela última vez, quando eles são irrecorríveis, está dizendo que não cabe, mas da decisão que arquivou ou que determinou a instauração de sindicância? Que determinou a instauração. 255. Agora sim. O recurso será interposto pelo acusado ou seu... Ou seja, o próprio acusado pode propor recurso? Pode. No prazo de contados da intimação da decisão. A decisão, a intimação aconteceu lá no artigo 200 e publicou a intimação, 10 dias para ingressar com recurso. Contatos da intimação da decisão, por petição dirigida ao PGJ e deverá conter, desde logo, as razões. Artigo 258, extremamente importante, porque é diferente na outra lei. 258. O recurso não poderá agravar a situação do... Essa frase, ela só é aplicável aqui, na Lei Complementar 141. O recurso pode ou não pode? Localiza para mim o artigo 265. 265. Mesma página? Mesma página, 265. 265 trata de recurso ou trata de revisão? Deferida a revisão, vírgula, a autoridade competente poderá
alterar a classificação da infração, absolver punido, modificar a pena ou anular, grifa a parte final. Vedado em qualquer caso o agravamento da pena. Eu acho que você já se ligou. Nessa lei, tanto o quanto a os dois não podem, tanto o quanto a não podem agravar a penalidade. Não podem agravar a penalidade. Artigo 259. 259. 259 é a possibilidade de ingressar com a revisão. Na revisão, um membro do MP foi punido? Foi. E agora ele quer que essa penalidade seja revista. Admite-se-á na esfera administrativa, agora que é importante, quando é diferente do recurso? Sim ou não? Quando ele disse a qualquer tempo, pessoa da família pode ingressar com revisão do cara que já morreu? Pode ou não pode? Porque aqui é. Então prescreve em 1 ano, 2 anos ou 4 anos? Não prescreve, aqui é. Aqui é a qualquer tempo. Admite-se-á na esfera administrativa a qualquer tempo a revisão do processo de que tenha resultado imposição. Então o cara foi absolvido? Claro que não. Se o cara foi absolvido, ele não tem interesse em revisão. Quando? O inciso 1, 2 e 3, ele vai ensinar quando cabe revisão. Se eu comparar a revisão com recurso, qual eu tenho mais tempo para ingressar? Claro que a revisão. Só que a revisão, ela não é cabível em qualquer hipótese, não. Você vai ter que mandar outra decoreba ainda nas 3 hipóteses que cabem. Se não for nem a primeira, nem a segunda e nem a terceira, sinto muito. Sinto muito, não cabe. Então, lá na alternativa, tem que ter uma dessas. Primeira decoreba. A decisão for contrária ao texto expresso da lei ou a evidência dos autos. Grifa aí. Contrária. Palavra-chave. Contrária. 2. A decisão se fundar em depoimento, exame ou documento. Então, palavra-chave. Falso. Falsidade. Então, número 1, contrariedade. Número 2, falsidade. E o inciso 3 vem lá da Lei 8.112. Se aduzirem fatos ou circunstâncias suscetíveis de inocentar ou justificar a imposição de pena mais branda. Grifa a parte final. Inocência ou justificar a pena, a justificação de imposição de pena. O que é mais branda? Mais leve. Deixa eu ver se você está entendendo. O José foi punido com uma suspensão. No caso de contrariedade à lei, é possível a revisão? No caso de falsidade no depoimento, é possível? E esse cara foi punido com? Ingressou com uma revisão. Quando foi publicada a decisão da revisão, foi publicada uma penalidade de advertência. Pode? Pode ou não? Olha a parte final. Olha a parte final. Justificar a imposição de pena. É possível? O cara foi punido com? Ingressou com a e gerou uma advertência. É possível? Só que mudei o exemplo. O cara ingressou com uma suspensão, utilizando da... A hora que ele olhou a decisão, gerou uma demissão. É possível ou não? Sim ou não?
Então perceba, eu posso ingressar com revisão para que eu seja punido? Presta atenção na pergunta. Eu posso ingressar com revisão para que eu seja punido? Posso ou não? Claro que eu posso. No primeiro exemplo, o cara foi punido com? Aí eu falo assim, ó, eu quero que haja uma, para que eu seja, mas com. Só que na prova vai perguntar se é possível revisão para aplicar punição. Verdadeiro ou falso? Ele não vai falar a parte final, senão ele mesmo responde para você. Mas é possível revisão para aplicar punição? É claro que vai ser mais branda. Ai, professor, eu acho que eu estou entendendo. Então, primeira hipótese de revisão. Primeira. Contrariedade, onde a decisão é contrária à lei ou à prova dos autos. Segunda. Baseado em depoimento, documento, falsos. Falsidade. Ou quando tiver circunstâncias que impliquem inocência ou imposição de penalidade. 4. Não tem. Então, se você inventar uma quarta, errou. Você vai ter que decorar, porque se não for nenhuma dessas três, vai ser hipótese de? Vai ser hipótese de? Só que recurso, vou ter que estar super atento, porque o prazo é? Se você vacilar, perde o prazo? Perde. Aqui, ó, o cara morreu depois de 20 anos. É possível ingressar com revisão? É diante de contrariedade, falsidade, ou eu tenho uma circunstância que justifica a inocência ou imposição de pena mais branda. Se o cara faleceu, qual é o motivo? Por causa de ser reintegrado? Não, professor. Porque tem efeitos financeiros. 25 anos, vai levar uma grana ou não? Vai ou não vai? Então, cuidado. A revisão, qual é o prazo? Qual é o problema? Que tem que ser uma dessas três. Se não for nada disso, recurso. Só que recurso, o prazo é... Então vai ter que decorar os três? Vai. Daqui para domingo, tem muito tempo ainda. Corridos. Artigo 262. 262. O pedido de revisão será dirigido ao Procurador-Geral de Justiça. O que se vai admitir determinará o apensamento da petição ao processo e sorteará a comissão composta de 3 promotores ou procuradores? Procuradores. 3 procuradores. 264. A revisão será julgada pelo colégio dentro do prazo de 20 dias da entrega do relatório da comissão revisora. 265. Deferida. Foi concedida? Eu posso ser novamente punido? Tem certeza? Mas com penalidade mais severa ou menos severa? Então eu posso ingressar com um pedido de revisão, pedindo para me punir? Posso ou não? Desde que seja uma penalidade mais branda. Deferida a revisão, vírgula, a autoridade poderá alterar a classificação da para infração menos severa ou mais severa? Menos. Ou então pode absolver o modificar a pena ou anular o parte final, vedado em qualquer caso o agravamento da pena. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá na sua prova no domingo, você vai responder recurso ou revisão. Se o enunciado tiver uma dessas três, contrariedade, falsidade ou circunstância que gera inocência ou aplicação de penalidade mais branda. Se ele colocar no enunciado uma dessas três, a resposta vai ser... Se não colocar nada disso, por exclusão, ele quer que você coloque recurso. Só será revisão se tiver uma dessas três. E qual é o prazo? Se por exclusão, se não for nenhuma dessas três, recurso no prazo de a partir da... Avançando. Pessoal, aí no título 4, acima do artigo 267,
Título 4. Das disposições gerais e transitórias. Disposições gerais e transitórias. Vamos passar os olhos no artigo 275. 275. O PGJ, tem que página, hein? Vai conseguir quebrar. Ainda não conseguiu. Página 38. O PGJ, ou por delegação, o membro da MP poder requisitar servidores do órgão ou dos órgãos? Dos órgãos e entidades da administração direta ou incluída as fundações públicas. Traduzindo, quando você chegar lá esse ano, vai ter uma galera que foi requisitada de outro órgão, prefeitura, etc, etc, etc. Sim ou não? Mas isso é legal ou ilegal? A própria lei autoriza no artigo 275. 276 é uma questão que eu ainda não vi na prova, mas é interessante. O membro do MP que não compareceu à audiência, sobretudo o tribunal do júri, e também não justificou, e aqui vai trazer a penalidade. 276. O membro do MP que sem motivo justificado, deixa de, ou ainda der causa a adiamento da sessão do respectivo tribunal, ou a sessão do tribunal, ou a audiência de que tenha o devido, ele vai ser punido com advertência, suspensão? Não, professor, nada disso. Ele perderá 30 avos do vencimento base do cargo por dia, ou por dia adiado, ou que se ausente. Então aqui vai mexer no bolso do cara? Vai. Grifa aí. Perderá 30 avos do vencimento base. Professor, o próprio adiamento por si só já gera essa penalidade? Ou tem que ser falta? 276. Deixar de comparecer ou der causa a adiamento, ou a sessão do júri ou a audiência, ou seja, ele deixou de comparecer ou deu causa a adiamento. Aqui ele fala em suspensão, demissão? Não, ele fala de pena pecuniária, de dinheiro. Dinheiro. Artigo 285. 285. Aqui tem uma questão chatinha também, que eu ainda não vi em prova. Esse 285. Diz assim, ó, o quadro poderá ser alterado por lei de iniciativa do PGJ. Eu creio, sinceramente, que esse artigo é inconstitucional, porque a própria Constituição diz que a organização do MP é matéria reservada à lei, mas como não foi declarado inconstitucional, parte da premissa é que ele é constitucional. Só que se cair na sua prova domingo, tem que ser assim, ó, o quadro do MP pode ser alterado por lei ordinária. Verdadeiro ou falso? Tem que ser idêntica essa frase. Se cair idêntica, ela é verdadeira. Mas eu não vou discutir agora se é ou não constitucional, que eu quero passar na prova domingo que vem. Então esse tema, quadro do MP, ela pode ser alterada por lei verdadeiro ou falso na prova? Artigo 286 é uma das últimas decorebas da sua vida. Mas é uma decoreba chata esse cara aqui. Não gostei dele. Não gostei dele. Você vai ver por que esse 286. É o tal da medalha. O cara vai trazer a medalha, quantas? Só que cada medalha é vinculada a uma situação. E uma situação é diferente da... Então, tal situação é vinculada a esta... A segunda situação, cada um no seu... Ele pode pegar uma situação e vincular a uma medalha diferente. Como assim, professor?
286. Ficam criadas as medalhas. Do mérito número 1. Otacílio Pessoa Cunha Lima. Só o primeiro nome, coloca aí, primeira, Otacílio. Ficam criadas medalhas do mérito. Primeira, Otacílio, vírgula, do mérito do Ministério Público. Segunda, João. Então, primeira é o Otacílio. Segunda, o João Medeiros Filho. E terceira, Francisco Nogueira Fernandes. Francisco Nogueira Fernandes. Então a primeira medalha é do, segunda, João, e terceira é do. Agora, cada um no seu, ele vai explicar qual ato que gera a sua medalha. Vamos lá. Ponto e vírgula. A primeira. Achou aí? Qual é a primeira? A primeira aos membros do MP que atingirem 10, 20 e 30 anos. Então a primeira para quem tem 10, 20 e 30 anos. Qual a medalha? Ele disse que 10 é Otalício, 20 é João e 30... Não foi isso. 10, 20 e 30 é a medalha Otacílio. Ponto e vírgula. A segunda. Segunda é do João Medeiros. Aos membros do MP que se destacarem no exercício de suas... Então aqui é o destaque no exercício de suas funções. E aí ele fala, ou na autoria de trabalhos jurídicos, ou autoria de trabalhos jurídicos. E por fim, a terceira medalha, as personalidades ligadas pelos benefícios a ela prestados, em razão de benefícios a ela prestados. Quem é ela? A instituição. Então a primeira medalha é Otacílio Pessoa Cunha Lima. Em razão do quê? 10, 20 ou 30 anos na instituição. Segunda, João Medeiros Filho. Em razão do quê? Destaque no exercício das funções ou autoria de trabalho jurídico. E terceira, Francisco Nogueira Fernandes, em razão de personalidades ligadas à instituição pelos benefícios a ela prestadas. Parágrafo 2º. O Colégio de Procuradores disciplinará a concessão das medalhas. O colégio vai entregar ou vai disciplinar? 291, extremamente importante. Aqui no quadro está recheado de prazos. E a lei como um todo é recheada de prazo. E o artigo 291, ele vai ensinar como conta esses prazos. Conta o prazo considerando o dia do início ou desconsiderando? Não entendi. Artigo 291. Os prazos dessa lei serão contados em dias, olha agora, excluindo-se o dia do começo, conta o dia do começo? E incluindo o dia do, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido, em dia que não haja expediente. Grifa aí se você perdeu. Exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. O artigo 310
7 será uma questão dada de graça para você no domingo. Como eu tenho certeza que vai cair o 307, você não vai ler só se for vacilão. Que ele foi alterado no finalzinho de 2016. Então não tem como. E é questão muito fácil. Pelo que você já decorou aqui, isso aqui é fichinha. 300 e... O dia 14 de dezembro é consagrado ao... Sendo feriado no âmbito nacional. Não, professor, que isso? No âmbito da instituição. Ah, tá. Parágrafo 1º. Serão também... E você vai estar em casa como servidor? Servidor tem quantos dias de férias? Quantos? Mas eu tenho notícia boa para você. Olha esses 1. Além desses 30, olha o que vai acontecer com você. Isso é para você estudar até o domingo, ó. Ó. Os feriados forenses previstos em lei, vírgula, incluído ou excluído? Então você como servidor vai estar em casa também? Mas aí é férias? Não, não é férias. Então você tem férias de 30 e mais uns 20 aqui, ó. É isso mesmo. É a título de recesso. Ah, professor, acho que eu vou estudar mesmo. Deixa para estudar agora. Vai dar conta? Ah, é? Se eu soubesse, tinha estudado antes, professor. Tem não. Serão também feriados para o MP. 1. Os feriados previstos em lei, incluído o recesso de 20 de dezembro a 6 de... Ai, que legal, professor. Aí vai. Número 2, Semana Santa, e aí vai. Quero chamar atenção para o inciso 7. Inciso 7. Os demais feriados nacionais e estaduais. E em cada comarca, os feriados do município sede. Parágrafo 3º. Nem tudo são flores. Parágrafo 3º. Alguém vai ter que trabalhar? Nos feriados e nos dias em que não houver expediente no âmbito do MP ou no de alguma de suas sedes, atuará nos casos... Só que a lei não diz o que é um caso, mas na semana que vem, nos casos urgentes, o membro indicado em escala de elaborada pelo colégio. Então, nos feriados, o plantão vai atender? Só que casos, e essa escala de plantão é elaborada pelo colégio. Parágrafo 4º. No interesse do serviço, vírgula, os feriados nessa lei poderão ser ou postergados para depois. Só que tem um detalhe, para datas e mais, por ato do PGJ. Pessoal, localiza para mim aí, por favor, aí na sua apostila. Página 42. Não, 47. 47. Nessa página 47, já deu vontade de ir embora, professor, só porque eu vi a página 47. Página 47 é um quadro aqui, ó, que eu tentei ajudá-lo, sobretudo na véspera da prova. Porque aqui está separado as competências. Na primeira coluna, competência do PG. Tá vendo aí, não? Então grifa aí. Grifa o quê, professor? Procurador-Geral de Justiça. Artigo 22, PGJ.
aí no lado esquerdo. Na segunda coluna, competência do colégio, artigo 27. Na terceira coluna, Conselho Superior, artigo 31. E a última do lado direito, competência do corregedor ou corregedoria? Aí no artigo 34. E eu repeti algumas vezes aí no nosso curso, que quando eu estudo competência, eu tenho que olhar para o que eu fiz. Eu separei essas competências pelo... Então aí no inciso 1, na primeira coluna, o PGJ propõe? Sim ou não? Mas no inciso 1 propõe para quem? Propõe a Assembleia. Mas o colégio também propõe? Mas propõe a quem? É o PGJ ou a Assembleia? Então quem propõe a Assembleia é sempre o PGJ. No artigo 31, o Conselho Superior propõe quando? Não, ele não propõe. Porque não tem verbo propor quando você estuda. Olhando no quadro, você não consegue responder. Artigo 31, vai propor quando? Não, porque ele não vai propor. Ah, estou indo embora, professor. Boa prova. 34. Compete ao corregedor. Qual é o verbo? Propor. Eu queria tanto que você entendesse a tabela antes de ir embora. No inciso 1, virando a página aí, ó. A coluna de quem é? Primeira coluna? PGJ. Qual é o verbo? Só que as demais autoridades representam? Não. Então lá no domingo, se cair o verbo representar, a resposta pode ser? Deu para sacar como estudar isso? Sim ou não? Ai, professor. Eu acho que eu deveria ter ficado. 52. Na página 52 tem lá, regular, resolver. Página 52. Não, é 51. Estou cego. Regular, 51. Regular, resolver, expedir, interromper, todos, avocar. De quem é esse verbo? PG. Professor. Então eu acho que vai facilitar. Na página 52. Oficiar. E aí vai. Tudo bem? Sim ou não? A minha parte eu fiz. A minha consciência está tranquila. Agora, se você não ler daqui para o final de semana, o problema é seu. Sabendo que vai cair uma questão, pelo menos uma de competência? Vai ou não vai? Aí na página 54. 54. E as questões, professor? Tem algumas questões aí, onde a gente consegue resolvê-las. Pessoal, vou botar o meu e-mail aqui, ó. Esse finalzinho de curso aí, o pessoal está bastante agitado. Tenta ficar mais tranquilo. E eu vou tentar ajudá-lo aí. profmlopes@gmail.com. Claro que restará diversas dúvidas durante a leitura, sobretudo lá em casa. Está com alguma dúvida? Manda, professor. Mas eu quero te deixar muito claro. A lei, ela trata de todos os assuntos, ela está cheia de buraco. Tem tanto buraco que ela mesmo assim, ó, vai se aplicar subsidiariamente a lei 122 e o CPP. Ela mesma sabe que ela está cheia de buraco. Quando está com buraco, quem vai preencher é a lei 122 e o CPP, sobretudo com o assunto processo administrativo. Então é assim, ó. Qual é o prazo lá quando você estuda eleição do PGJ para a Assembleia aprovar? 10 dias. Não é isso? Aí se a Assembleia permanecer omissa, gera a aprovação
Aí você deve estar se perguntando, e se a Assembleia rejeitar? Não sei te responder. Sabe por que não? Porque a lei não traz essa hipótese. Então eu vou buscar uma coisa que não tem na lei. Na sua prova domingo, não fica procurando chifre na cabeça de cavalo. Você vai ler o que está, e se não tiver na lei, um abraço. Porque se o cara perguntar alguma coisa que não está na lei, nós vamos anular a questão. Porque só pode cair o que estiver na lei. Se não tiver, só que a lei tem muita coisa para perguntar, né, professor? Aí o cara fica buscando o que não está, não adianta. Primeira questão. Dentre outros requisitos, são condições de elegibilidade do PGJ. Ter mais. Antes de ler a alternativa, como é decoreba, se eu ler a alternativa antes, vou me enrolar. Então eu vou responder mentalmente. Qual a ideia? Qual a idade? Mais de 10 anos na carreira e está em pleno gozo, exercício nos últimos... Melhor alternativa? 35 anos de idade, contar mais de 10 anos de carreira no MP do Estado e está em gozo no pleno exercício de atividade nos 90 anteriores ao pedido de inscrição. 2. Quanto ao Conselho Superior. 1. Os procuradores de justiça poderão ser elegíveis ao Conselho, ainda que afastados. Não pode estar afastado. O mandato dos conselheiros será de... Não tem nenhum mandato de 3 na lei inteira. O mandato é de... A eleição será realizada no mês de março dos anos pares, na forma do seu RI. É isso? Compete ao órgão, além de outras atribuições, decidir sobre vitaliciamento dos membros do MP. A regra é, o Conselho decide e o recurso para o... 4. Compete ao órgão. Qual órgão? Olha o enunciado lá. Qual órgão? Compete ao Conselho, além de outras, decidir, já foi, né? O eleitor poderá votar em cada um dos elegíveis ao Conselho, dentre promotores e procuradores. Não, tem que ser procurador. Até número de 9, máximo 9. Então tá falso. Melhor alternativa? 3. O corregedor do MP será eleito pelo... Antes de responder, vou responder mentalmente, porque senão a alternativa me enrola. Tem que ser o... Letra A, órgão especial. Você pode ler a lei todinha, que você não vai ver órgão especial. Não tem órgão especial nessa lei. Letra B, Conselho Superior. Letra C, Colégio. Letra D, Conselho. Letra E. Então pode ser a letra C ou a letra... Já sabe, se chutar vai errar? Claro que vai. Colégio de Procuradores, dentre os Procuradores de Justiça, para mandato de... Permitida uma recondução. É essa? É porque a letra E fala em 3 anos. Melhor alternativa? Essa prova sua, salvo engano, tem 4 alternativas só, né? Mas não pense que vai ser fácil, não. 4. Quanto às férias dos membros do MP, é correto que, letra A, as férias interrompidas poderão ser gozadas em outra ou adicionadas às do exercício seguinte, vedada a acumulação por mais de um. Verdadeiro isso? Verdadeiro. Letra B, não poderão ser adiadas ou interrompidas, ainda que de interesse. Pode ou não pode? Não será devida em caso de exoneração a indenização. Não será ou será? Será. Poderão ser fracionadas em períodos inferiores a 30. Pode ser fracionada? Mas não inferior. O direito à férias será adquirido após o 2º ano. Não, aqui é o primeiro. Melhor alternativa? Em relação à eleição do PGJ, é correto. É permitido voto postal e por procuração? Compete à mesa
Eleitoral, tornar pública a abertura das inscrições para preenchimento do cargo do PGJ. É isso ou não? Qual é o prazo para se inscrever? Até 15 dias. Qual é o prazo para constituir a mesa eleitoral? A mesa é composta de quantos membros? 3 vitalícios. Letra C. A B é boa, já é? A B é boa? Questão 6. É obrigatória a abertura do concurso de ingresso quando o número de vagas exceder. Qual é a fração? 1/5 de todos os cargos ou dos cargos iniciais? Letra E. 1/5 dos cargos iniciais da carreira e facultativa a juízo do Conselho Superior. Letra E. 7. A tramitação do procedimento de impugnação da confirmação ou não de promotor em estágio será por iniciativa do letra C. Anota o artigo aí. Artigo 114. Procurador de Justiça ou Corregedor Geral do MP, suspendendo ou demitindo o cara, exonerando o cara. Suspendendo o exercício funcional do membro do MP, sem prejuízo de sua... Então é com ou sem? Com remuneração ou sem remuneração? Com remuneração, contante para todos os efeitos o tempo do afastamento em caso de... É o artigo 114, parágrafo 5º. 114, parágrafo 5º. Melhor alternativa? C. 8. Quanto aos requisitos para ingresso na carreira do MP, é... Aí o cara consegue ler correto no dia da prova. Letra A. Tenha de ser brasileiro e comprovar quitação ou isenção de serviço militar? Verdadeiro. Letra B. Comprove 2 anos de inscrição na OAB. E se tivesse 3? Também estava errado também. Porque não é 3 anos de OAB, é 3 anos de atividade. Então a letra B já está errada. 9. Compete a conselho. Como é que ficou o 8 que eu me perdi? Não entendi. 9. Compete ao Conselho Superior, além de outras. Letra E. Autorizar o afastamento de membro do MP a fim de frequentar curso de aperfeiçoamento ou no país ou no artigo 31. Está lá no artigo 31 da lei. Em relação às promotorias de justiça, é correto afirmar que, letra D de dado, modificações das atribuições das promotorias ou dos cargos de promotores que a integram serão efetuadas mediante proposta aprovada pela maioria absoluta do colégio. Anota aí, artigo 41, parágrafo 2º. 41, parágrafo 2º. Melhor alternativa? 11. Em relação ao colégio, considere reunir-se-á extra quando necessário por convocação do PGJ de ofício ou a requerimento de 1/3 de seus membros. É isso? É. Compete-lhe a quem? Ao colégio, além de outras atribuições, destituir e exonerar o PGJ. Verdadeiro ou falso? Falso. 3. Suas sessões serão públicas, respeitadas as sessões Verdadeiro? O inciso 2 não é do colégio, o inciso 2 é do conselho. 4. Seu órgão especial, não precisa nem ler, porque a lei não trata de órgão. 5. É competente, dentre outras atribuições, para julgar recurso contra a decisão de disponibilidade. Quem julga recurso é o colégio ou o conselho? Então, verdadeiro? Melhor alternativa? B de bola? 1, 3 e 5. 12. Compete ao corregedor geral do MP, dentre outras atribuições. Letra D de dado. A acompanhar o estágio probatório dos membros do MP e, quando for o caso, propor ao Conselho a sua... Lá no artigo 34, inciso 10.
Então, para quem perdeu, número 1, letra número 1. Não, eu sei que se eu falar a última, você vai embora. Ó, antigão, ó. Tenho 15 anos lá de aula. 15 anos, não 15 dias. Número 1. Letra? Eu sei disso. Se eu falar a última, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora sim. Se o órgão do MP, esgotada todas as diligências, se convencer da existência ou inexistência de fundamento para propositura de ação civil, promoverá a promoção de arquivamento, será submetida a exame de deliberação do Conselho Superior. Letra? Artigo 74. Pessoal, muito obrigado a todos. Meu e-mail está ali, ó. Quem tiver alguma dúvida pode contar comigo essa semana.